Bom, gente, bom dia então. A aula de hoje é a aula sobre funções orgânicas. Agora a gente vai começar a ver as funções orgânicas, acho que muitos de vocês já viram lá no terceiro colegial. Então, a primeira função que a gente vai começar é a função hidrocarbonetos, tá? Então, gente, como sempre tem um slide inicial aqui, ó, quais conhecimentos seriam importantes, né, para tanto as características do átomo de carbono quanto as funções orgânicas, a estrutura atômica, né, saber o número de prótons, nêutrons e elétrons e o número de massa, a distribuição eletrônica, para a gente saber quantas ligações o átomo de carbono realiza, as teorias de ligação, principalmente as teorias de ligação covalente, visto que o átomo de carbono ele faz 4 ligações covalentes, e a geometria ou a forma das moléculas, tá bem? Então, ó, devido à grande quantidade de moléculas e compostos, é essencial ou agrupá-las ou classificar essas moléculas e compostos. Como eu falei em aulas anteriores, mais de 95% das moléculas que a gente conhece hoje, elas são classificadas como moléculas orgânicas, tá? E essa classificação, além das moléculas orgânicas, também é realizada na que a gente chama de química inorgânica, tá? Onde lá essas funções são as funções ácidos, bases, sais e óxidos, que acho que vocês viram um pouco claro no ensino médio, e também acho que vocês vão ver um pouquinho lá em química geral, tá? E a primeira função orgânica aqui, ó, número 1, que a gente está começando a aula de hoje, são os hidrocarbonetos. Então, o que são hidrocarbonetos? Só pela estrutura aqui, ó, pela morfologia da palavra, hidrocarbonetos são compostos formados apenas pelos átomos carbono e hidrogênio. Tá? Então, vocês vão ver que a classe de hidrocarbonetos são moléculas que é composta apenas pelo carbono e pelo átomo de hidrogênio. Tá? E os hidrocarbonetos, ele é o esqueleto, ou o primórdio, o começo de todos os demais compostos e, consequentemente, das demais funções orgânicas. Então, nós iremos ver na nossa disciplina várias funções orgânicas, mas a primeira e mais importante é qual? Os hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos, eles são muito importantes no nosso dia a dia, porque eles formam basicamente, claro, eles formam outras moléculas, mas os derivados de petróleo, tá? Então, como eu comentei em aulas passadas, o petróleo ele mudou a sociedade depois que foi descoberto, que foi refinado, que foi utilizado. O petróleo mudou a sociedade de várias formas, tanto a forma de transporte, quanto a forma de energia, quanto a forma de novos produtos e materiais. Então, os derivados dos petróleos que a gente mais usa no cotidiano são o quê? A gasolina, o diesel e o GLP. GLP é o gás líquido de petróleo, o famoso gás de cozinha, tá? O gás natural também, gente, que a sua utilização vem aumentando muito, muito nos últimos anos, tá? Principalmente no começo da década de 2000, visto que muito do gás natural que nós consumimos no Brasil ele é importado, ele vem via gasoduto da Bolívia, por exemplo. Destilados de xisto betuminoso. Xisto betuminoso são rochas que têm óleos dentro delas, tá? E nos últimos anos, principalmente no governo Trump, o governo Trump dos Estados Unidos, ele investiu muito nesta fonte de combustível, nessa fonte de material, de óleo, que seria o xisto bituminoso, que são rochas que têm óleo lá dentro, tá? Que você pega e processa esse óleo e produz o que você quiser. E o mais importante também, os hidrocarbonetos, eles são matérias-primas para polímeros. Os polímeros, gente, é uma forma mais quimicamente correta de chamar, que ao invés de plástico. Plástico é a forma popular que a gente chama, tá? E os polímeros são diversos tipos de polímeros, tá? E muito utilizados, eu mesmo não sei o nome de nem metade deles, e também, claro, muitas de suas funções, mas os polímeros são vários, tá? Defensivos agrícolas também, vocês que são do curso de engenharia de biosistemas, vocês vão trabalhar muito com essa parte de defensivos agrícolas. E esses defensivos, ou eles são, ou constituem hidrocarbonetos na sua composição, ou eles partiram de hidrocarbonetos. Corantes, borrachas, explosivos, etc. Viu, gente? Se a gente ficar falar aqui, a gente vai ficar bastante tempo. Tudo bem?
Então, gente, agora eu vou falar basicamente dos hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos, ele tem a forma CXHY, onde X e Y são os números que compõem as moléculas, tá? Os hidrocarbonetos, eles são subdivididos. Então, dentro da grande classe de hidrocarbonetos, tem os alcanos, que é essa primeira aula, alcenos, alcadienos, alcinos, compostos cíclicos e aromáticos, tá joia? E a gente vai ver todos eles a partir de agora. Então, o primeiro, dentro da função hidrocarboneto, a primeira função são quem? São os alcanos. Então, vamos lá, bem devagar. Então, o que são alcanos? São hidrocarbonetos saturados e acíclicos, ou seja, realizam apenas ligações simples entre os átomos de carbono e formam cadeias abertas. Por isso que eles são hidrocarbonetos saturados, pois só realizam ligações simples entre os átomos de carbono, e acíclicos. O que são acíclicos? Cadeias abertas, não são cadeias fechadas, tá? E aqui, ó, uma forma uma tabelinha que eu coloco para vocês. Então aqui, ó, a fórmula estrutural condensada, então as moléculas, algumas aqui, ó, algumas moléculas pequenas, e aqui a fórmula molecular, tá joia? Então, quando às vezes eu peço para você, ó, qual é a fórmula molecular? É dessa forma que escreve aqui. Qual que é a fórmula estrutural? Desta forma aqui também, tá? É importante saber a fórmula estrutural, a fórmula molecular e também a fórmula de bastão, tá, gente? Mas a gente vai trabalhar isso nas aulas, tá bem? E os alcanos, só para ter uma ideia, né? Ele tem esta fórmula aqui, ó, CnH2n mais 2, né? Então, se tem um átomo aqui, ó, desculpa, um aqui, o N for igual a 1, ou seja, for a molécula de metano, se o número de carbono for 1, obrigatoriamente, eu fazendo a equaçãozinha aqui, o número de hidrogênio vai ser 4. Se for 2, né, vai ser 6 e assim, assim sucessivamente, né? Então, gente, especificamente os alcanos, eles constituem alguns combustíveis importantes derivados do petróleo e do gás natural, tá? Então, quando eu falei lá anteriormente, eu estava falando de hidrocarbonetos, que são vários, né? Não são só os alcanos. Agora sim, os alcanos constituem quem? O gás natural. O gás natural basicamente é uma mistura de mais de 90%, claro, depende da região da onde ele tem. Ele é um gás natural porque o gás normalmente ele está junto com o petróleo, tá? Ele é formado muito antigamente, basicamente dos mesmos períodos do petróleo, tá? Então, dependendo da sua região, mas basicamente o gás natural é em torno de 90% metano, em torno de uns 5% etano, tá? Mas, claro, depende muito da fonte. O gás boliviano ele é bem interessante porque ele tem uma alta concentração de metano. Então, isso para você utilizar direto na indústria é muito importante. O gás de cozinha, que nós utilizamos diariamente, né? Tem uma importância muito grande para a vida das pessoas. O gás de cozinha é o GLP, é o gás líquido de petróleo. É uma mistura de propano e butano. A gasolina, tá, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Uma mistura de alcanos, tudo bem? É que na gasolina também às vezes não tem só alcanos. Deveria ter, mas também às vezes tem compostos aromáticos, tem alcenos, enfim. Mas a gasolina, ela não é uma só molécula, assim como a gasolina e o diesel, ela não é uma molécula, é um conjunto de alcanos, tá? Basicamente alcanos. Querosene também, que é o combustível de aviação, é o mesmo esquema da gasolina e do diesel. As parafinas, também muito utilizadas na nossa sociedade. E depois os hidrocarbonetos maiores são o asfalto. O asfalto preto, por quê? Porque ele tem basicamente aquela sobra que tem do petróleo, tudo bem? Não sei se vocês já viram o petróleo, já pegaram na mão, enfim. Petróleo é basicamente um mel bem preto, tá? E os alcanos, ele é muito utilizado na indústria petroquímica, tá, gente? A indústria petroquímica no Brasil tem uma importância muito grande, tá? Porque quando a gente fala de petroquímica, a gente não está falando só de combustível, tá? Eu acho que eu já comentei com vocês, a indústria petroquímica, as refinarias do Brasil, ela tem um modelo americano. Esse modelo americano, ele basicamente você pega o petróleo para produzir diesel e gasolina, tá? Só que as refinarias mais modernas, a indústria petroquímica mais moderna já não utiliza mais isso.
As refinarias petroquímicas mais modernas são as refinarias da Noruega, da Finlândia, não sei se na Finlândia tem, mas são da Suécia, assim, daqueles países nórdicos, tá? Por quê? Porque eles utilizam o petróleo para produzir compostos de maior valor agregado em relação à gasolina e diesel. Por exemplo, produzir plásticos, polímeros, tintas, fibras sintéticas, borrachas, enfim, tá? Ainda mais agora que a gente tem uma tendência a utilizar combustíveis não fósseis, né? Então, com o tempo, a utilização de gasolina e diesel vai cair muito e com o advento agora dos carros elétricos, etanol, enfim, né? Tem o biodiesel também, né? Tá? Tudo bem? Então, algumas características dos alcanos aqui que é muito utilizado. Eu não vou ficar só nisso aqui, porque senão eu ia ficar a aula inteira nisso, tá, gente? E, gente, quando a gente começa a falar, principalmente agora no começo da química orgânica, das funções orgânicas, o muito importante é a nomenclatura das moléculas, tá? Então tem que tomar um pouquinho de atenção, porque tem algumas regrinhas, tá? E isso é um pouquinho chato, tá? Então eu vou falar um pouquinho da nomenclatura de forma geral, por isso que eu coloquei até em letras garrafais. Então, todas as moléculas que nós conhecemos, gente, eles apresentam um nome oficial definido pelo IUPAC. IUPAC uma organização internacional que se chama International Union of Pure and Applied Chemistry, tá? O famoso IUPAC. Tudo bem? E essa organização, se eu não me engano, existe desde 1900, para vocês terem uma ideia. No entanto, apesar de todas as moléculas terem um nome oficial, tá? Deixa eu ver aqui que não, eu vou continuar aqui. Fez um plum aqui, deve ser o WhatsApp, mas eu não vou mexer com ele não. Apesar de muitas moléculas terem seu nome oficial, muitas moléculas são conhecidas pelos seus nomes populares, tá, gente? Porque muitas moléculas já foram descobertas, claro, não como química orgânica, mas há muito tempo. Por exemplo, o ácido fórmico, tá? O ácido fórmico é o ácido que vocês vão estudar, a função orgânica ácido carboxílico, mas por que chama ácido fórmico? Aquelas formigas vermelhas, quando pica e arde, ela libera ácido fórmico, tá? Por isso, como ela veio da formiga, ácido fórmico. Ácido acético, que é o ácido do vinagre, ureia, acetona, etc. Ou seja, muitas das moléculas que nós conhecemos no dia a dia, ninguém ou poucas pessoas usam o nome oficial. Usa sim os seus nomes populares, nomes conhecidos, tudo bem? Então, gente, quando a gente vai falar da nomenclatura de forma geral, a gente tem que pensar numa simples regrinha. Todo nome ele vai ter de uma molécula um prefixo, tudo bem? Lá da gramática. Um, que seria o pré, ou nome da molécula. Um afixo ou infixo, que seria o meio da estrutura da palavra. E um sufixo, tudo bem? Então, o prefixo, o que significa o prefixo no nome das moléculas? O número de átomos de carbono na cadeia principal, tá? Então, sempre o prefixo, o que vem antes, né, representa o quê? O número de átomos na cadeia principal, tá? Então, aqui, gente, eu não diria que é uma decoreba, mas sim um conhecimento. Então, toda cadeia carbônica que tiver um átomo de carbono, ela vai começar como o quê? Como MET, tá? Quando são dois, são ET, 3 são prop, 4 but. Esses 4, gente, primeiro, vocês têm que saber sim. Por quê? Porque esses ainda não tem nada relacionado ao número de 1, 2, 3 e 4. Então, um carbono ET, 2 ET, 3 prop, 4 but. Por quê? Porque do 5 em diante fica mais fácil, porque é uma nomenclatura que a gente já está habitualmente sabe utilizar, né? Faz parte do nosso cotidiano. Então, se é 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec, tá? Aí, continuando aqui, ó, de 11 até 20 é mais para a curiosidade de vocês. Não vou ficar pedindo nome para vocês, ainda mais na engenharia, ficar dando nome com 13, 15 átomos de carbono, tá? E as moléculas mais importantes são as, né, que têm os seus nomes oficiais, são as de 1 até 5 normalmente, tá? Então, o prefixo, lembrando, é o número de átomos de carbono na cadeia, tá? O infixo, né, o afixo ou infixo, ele representa o quê? O tipo de ligação entre os átomos, tá? Tudo bem? Então, como a gente está falando de alcanos, o meio da palavra, ou seja, alcanos só tem ligações simples entre os átomos de carbono.
Então, o infixo, o afixo ou infixo é o quê? An, tá? Quando for uma dupla, em, duas duplas de em, uma tripla in, e daí vai, duas triplas, uma tripla, uma dupla, aí vai, mas não precisa, tá? O que eu quero que vocês se atentem é que o afixo ou infixo é o tipo de ligação entre os átomos. E o sufixo, gente, aí sim a função orgânica do composto, tá? Então, hidrocarboneto é fácil, todos, desde alcanos, alcenos, alcinos, o final aqui, ó, o sufixo sempre vai ser o, tá? Depois a primeira função vai ser o álcool, ol. Por isso que o etanol, que é um álcool, a gente chama ele de etanol. O outro álcool, metanol, isopropanol, entendeu? Quando é aldeído, é al e assim vai, tá, gente? Não preciso ficar falando todas, porque a gente vai ver função por função, tá? Tudo bem? Mas isso é só para vocês terem uma ideia da morfologia da palavra ou que tem um significado. Tá? Então, como eu falei para vocês, ó, agora a gente vai começar a trabalhar com os alcanos, olha lá das primeiras aulas, não ramificados, ou seja, eles só têm uma cadeia linear, eles são lineares. Então, basicamente, o que é um alcano? Ele tem um prefixo, tá? Que tem o número de átomos de carbono, an. Por que ele tem que ser obrigatoriamente AN? Porque ele só faz ligações simples e como ele é um hidrocarboneto, sempre final O. Então o que vai mudar aqui ó, vai ser só o prefixo, tá joia? Então aqui, gente, vamos começar. Então a primeira molécula e a molécula mais simples é o quê? É um átomo de carbono. A gente nem pode falar que tem uma cadeia carbônica. Então é a molécula de metano, tá? Porque um átomo de carbono só, tá? É MET. Então MET com AN com O fica como metano, tá joia? E aqui, ó, eu explico por que é o metano, tudo bem? Isso daqui é só para ficar bem claro para vocês isso daqui, tá, gente? Vocês vão ver que com o tempo vocês vão começar a dar nomenclatura, os conhecimentos prévios que vocês já têm, vocês vão tirar de letra. Então, MET, por que é o MET aqui? Ó? Um átomo de carbono na cadeia, claro, não é cadeia porque só tem um átomo. AN, porque alcano sempre faz ligações simples, e o final O, porque é hidrocarboneto, tudo bem? Lembre-se que dessa forma aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, é que a molécula é desenhada em três dimensões, tá? Então, esta ligação e essa estão no mesmo plano. Esta aqui que a gente chama cunha cheia está para frente e essa está para trás, tudo bem? Então, a segunda molécula mais simples tem dois átomos de carbono. Então, como que ela vai chamar? Etano. Por que etano? Mesma coisa. Et, dois átomos de carbono na cadeia. An, ligações simples. E O, porque ele é um alcano, tá? E assim vai, tá, gente? Ó, o propano, tá? Três átomos de carbono na cadeia. Tudo bem? Agora, gente, que eu quero que vocês tomem mais atenção. Quando vocês pegam um livro de química orgânica, não sei se vocês já chegaram a acessar os livros, enfim, que agora a gente não pode ir lá na biblioteca pegar um livro e sentar e estudar, né? Mas se vocês pegarem os livros de química orgânica, e não só da química, mais para frente, vocês vão pegar um livro de bioquímica, às vezes um livro de fisiologia, ou qualquer um que trabalha, por exemplo, com compostos, com moléculas orgânicas, as moléculas são escritas, às vezes, na forma de bastão, tá? Então, gente, na forma de bastão, o que acontece? Ó? Cada uma vamos dizer assim, dos pontinhos aqui, ó, é um átomo de carbono, tudo bem? Então, ó, 1, 2, 3. Então, às vezes, isso é eu que estou falando para vocês. Para ficar mais fácil, vocês podem colocar bolinha aqui ó, nas pontinhas ou nos vértices da molécula. E por que em zigue-zague? Porque lembra que as ligações aqui ó, são 109 graus, então sempre a gente vai escrever na forma de zigue-zague as moléculas quando estão na forma de bastão, como aqui, tá? Então, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono, 1, 2, 3 átomos de carbono, tá? Então, essa molécula é o propano e o mesmo esquema, tudo bem? Agora, vamos continuar mais um pouquinho aqui, ó. Então, essa molécula que tem 4 átomos de carbono, uma cadeia linear, ela é o butano, tudo bem? Então, ó, aqui ela está escrita na forma de bastão, tá bom, gente? Como eu falei para vocês, vocês não precisam saber já na aula de hoje, saber escrever essas moléculas, mas já vão se atentando, tá? Ó, então, ó, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, ó, as bolinhas aqui, tá? Pode fazer, é uma dica, tá, gente? Principalmente no começo e depois, a hora que vocês tiverem craque, não precisa fazer mais bolinha, tá? E a mesma coisa, ó, butano, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, tá? Ela vai ser o pentano, mesmo esquema de zigue-zague, tá? E aqui a gente tem até o hexano, tudo bem? O hexano, quando ele tem uma cadeia linear desse jeito, a gente chama ele de N-hexano, tá? Por quê? Porque quando as moléculas vão ficando
com mais átomos de carbono na cadeia, além de a cadeia ser linear, ela começa a ser ramificada, tudo bem? Mas aqui, ó, essa molécula aqui é o hexano, tá? O nome oficial, mas também conhecido como N-hexano, porque ele está numa cadeia normal. O N vem de normal, tá joia? Então, gente, até aí eu acho que é tranquilo, tá? Andei até uma velocidade um pouquinho mais rápida. Agora vai começar a complicar um pouquinho mais. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o quê? A nomenclatura dos alcanos ramificados. Então, para essas moléculas, deve-se considerar, além da cadeia principal, claro, né, as ramificações. Tudo bem? Só que tem algumas regras. O que é a cadeia principal? Eu acho que eu comentei na aula anterior. É a cadeia onde há o maior número de átomos de carbono. Ou seja, a cadeia principal sempre será a cadeia mais longa. Tudo bem? Então, agora a gente vai ter que distinguir qual é a cadeia mais curta, para a gente saber quais as ramificações, e qual é a cadeia mais longa, para a gente chamá-la de principal. E as ramificações, elas apresentam nomes relacionados às cadeias carbônicas correspondentes, tá? Ou seja, as ramificações, elas apresentam nomes. E essas ramificações, elas apresentam nome relacionado ao quê? As cadeias carbônicas correspondentes. Como assim, professor? A gente vai substituir a terminação ano por il. Por isso que uma ramificação normalmente é chamada de um grupo alquil, alquila, um grupo aril, aurila, alil ou alila, que é isso, depois vocês vão ver que é o nome das ramificações. Não é difícil. Por quê? Porque ó, vocês estão vendo que aqui tem a molécula de metano, tá? Então o carbono está fazendo as 4 ligações. Para ele ser uma ramificação, esse carbono está fazendo 3 ligações com hidrogênio, vocês estão vendo aqui, ó, e tem uma ligação que ele precisa fazer, porque agora ele vai ser uma ramificação. Ele precisa se ligar à cadeia principal. Então, essa molécula não é um metano, então o nome da ramificação vai ser o quê? Metil. Então, ó, substitui ano por il. Tá bem? Acho que está bem claro aqui no slide. Mesma coisa para o etano, ó, não é a molécula de etano? Aqui ó, tem uma ligação que ele vai fazer por meio da ramificação. Então ele precisa ter uma ligação aqui para fazer. Então, ao invés de ele chamar etano, ele vai chamar etil. Tá? Propano, propil, tá? Ou N-propil. Por que, que agora, quando tem 3, tem que falar se é N-propil ou não? Porque a cadeia, às vezes, não precisa ser obrigatoriamente linear. Vocês vão ver no próximo slide. E, além do butano, pode se chamar o quê? Desculpa, o butano ele vai chamar de butil ou N-butil, porque N vem de normal, tá, gente? Porque seria uma cadeia normal, tá joia? Então, esses 4 aqui, vocês têm que saber, e não precisa saber mais que isso, pentil, heptil, por quê? Porque dificilmente vai ter uma ramificação tão grande, tá? E isso é importante. A IUPAC, né, que é essa Comissão Internacional, ela também considera as seguintes ramificações. Então, por exemplo, ó, esta ramificação aqui ó, tem ó, 1, 2, 3 átomos de carbono. Mas pode ver que a ligação não está mais no carbono da ponta, tá? Não está no carbono da extremidade, ele está no carbono no meio. Então ele é isopropil. Iso vem de igual, tá, gente? Por que essa molécula é igual? Porque essa molécula ela é simétrica. Ó. Se vocês passarem um plano aqui, ó, nessa direção que eu estou apontando, a parte de cima é igual à parte de baixo. Então, ó, esta ramificação ela se chama o quê? Isopropil, tá? Iso de igual. Não é só propil. Essa aqui, ó, isobutil, a mesma coisa, porque se a gente passar um plano aqui, ó, para cima e para baixo, então essa é a ramificação isobutil. E aqui, gente, ó, lembra que na aula anterior, acho que foi na aula anterior, tinha que classificar os carbonos como primário, secundário, terciário e quaternário? Então, esta ramificação aqui, ó, é o sec-butil. Por quê? Porque ele não está nem na ponta e nem a ramificação, ela tem essa, vamos dizer assim, ela não é simétrica, ela não tem essa simetria. Então, por que essa chama 1, 2, 3, 4? Ou seja, C4 é butil. Por que ela chama sec-butil? Porque essa ligação aqui está no carbono que? Secundário. Ó. Por isso que é tão importante aquela anterior. Ó. Porque esse carbono está fazendo uma, 2 ligações. Se ele está fazendo 2 ligações, ele é o quê? É um carbono secundário. Então, ele é o sec-butil ou S-butil. Tá? E também o último aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele é o terc-butil, tá? Ou T-butil. Então, vocês observem que aqui, ó, 1, 2, 3, com o anterior, 4.
Quando eu tenho 4 átomos de carbono, eu posso ter 4 diferentes ramificações. Tudo bem? Devagarzinho vocês vão pegando isso, não precisa ficar decorando, vou ficar louco, tem que ficar estudando química agora. Não, calma que devagarzinho vai, tudo bem? Com o tempo isso aqui. Então agora, gente, ó um exemplo aqui. Ó. E este exemplo é um exemplo de molécula ramificada, tá? Então nós temos o quê? A cadeia principal e a ramificação. Joia? Então, eu posso chamar essa cadeia aqui, ó, que está na forma horizontal aqui de uma linha, de a cadeia principal. Ele tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. E se eu tenho a cadeia principal, que eu estou marcando em azul, tem, obviamente, a ramificação, tá? Tudo bem? A cadeia principal ela poderia ser um L aqui também, eu já vou explicar o porquê, tá? Então, pensa o seguinte, ó, o que é cadeia principal, o que é ramificação? Cadeia principal, o maior número de átomos de carbono na cadeia, tá? E o que é ramificação? É o que está fora da cadeia principal, tá? O chato agora é o quê? E a química orgânica, às vezes, gente, ela se parece um pouco com a biologia, porque ela não tem quase nada de conta e muito conhecimento, tá? Então, tem regras para a nomenclatura de alcanos ramificados. Então, qual seria primeiro? Encontrar e enumerar a cadeia carbônica principal. Gente, não confunda enumerar os carbonos com falar que se ele é primário, secundário, terciário ou quaternário, tá? A gente vai só enumerar a cadeia principal, tudo bem? Então, o que é encontrar e enumerar a cadeia carbônica principal? É aquela cadeia carbônica mais longa, tá? Então, ó, isso sim é importante. A enumeração da cadeia, ela deve começar pela extremidade, tudo bem? Extremidades são as pontas, mais próxima da ramificação. Então, sempre a enumeração da cadeia deve começar pela extremidade mais próxima da ramificação. E tem mais uma ainda. Quando houver duas ou mais ramificações iguais, por exemplo, 2-metil ou 2-etil, etc., usa-se o prefixo di, tri, tetra e assim consecutivamente. Ou seja, se tiver duas metilas, 2-metil, a gente vai chamar de dietil, entendeu? Vamos devagarzinho. Depois eu já vou dar os exemplos. Quando houver ramificações diferentes, essas serão nomeadas em ordem alfabética. Isso é importante, tá, gente? Por exemplo, quando eu tiver etil e metil, sempre, apesar de metil ser uma cadeia carbônica menor, que tem um átomo de carbono, tem que começar o nome por ordem alfabética, ou seja, o etil vem antes do metil, tá? E independentes tem 2, 3 ou 4. Esses daqui, ó, di, tri e tetra não faz parte. O que é importante é o número de átomos da cadeia, ou seja, metil, etil, tá? Então, de novo, quando houver ramificações diferentes, essas serão nomeadas em ordem alfabética. E, por fim, se a cadeia carbônica e a ramificação apresentarem o mesmo comprimento, porque existe, deves escolher a cadeia mais ramificada como principal, tá? Então, essas regrinhas aqui, depois vocês vão ler com calma, tranquilo, e vocês vão ver que vão tirar isso de letra, tá? Então, vamos aplicar todas essas regrinhas aqui, tá? E, por enquanto, os alcanos acabaram, tá, gente? Então, vamos lá. Olha. Primeiro exemplo, enumeração da cadeia carbônica, extremidade mais próxima da ramificação, tá? Então, tá aqui a cadeia. É bom que em sala eu ponho a molécula na lousa, né? E aí, galera, o que vocês acham? Qual que é o carbono 1? Qual que é o carbono 2, 3? Como vai? Aqui não dá, né, gente? Então, vou ficar falando sozinho. Então, vocês entendem que aqui, ó, esse é o carbono 1. Como eu falei, não confundam o carbono 1, a enumeração, para dizer se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário. Não é isso que eu estou fazendo agora, tá? Então, esse é o carbono 1, por quê? Porque isso aqui é uma extremidade, tá? Então, ele é maior, esse tem que vir, por exemplo, ele tem que começar por aqui e não daqui, porque a ramificação está aqui. Só que, gente, presta bem atenção. Este átomo também poderia ser carbono 1, tá? Então, a cadeia principal, ela, não necessariamente ele precisa estar aqui na forma horizontal. O carbono 1, ele poderia ser esse. Então, obrigatoriamente, esse carbono que eu estou circulando, ele é o carbono 2. Porque se esse é um 1, essa ramificação está no carbono 2. Ó. Esse carbono aqui vai ser obrigatoriamente o 2. Deixa eu colocar aqui. Ó. Então, esse obrigatoriamente, ó, em vermelho, é o carbono 2. Porque a cadeia principal poderia ser essa que eu estou mostrando para vocês,
ou ela poderia ser essa na forma linear. Tanto faz, tá? Por que tanto faz? Porque existe uma simetria da molécula, tudo bem? Tá? Eu só coloquei para baixo aqui. Porque se eu colocasse ela aqui, uma para cima e uma para o outro lado aqui, essa molécula ela tinha o que a gente chama de plano de simetria. Vocês vão estudar isso muito na engenharia, tá? Não só na matemática. Tá? Então, como que é o nome dessa molécula? Então, como eu falei, o carbono 1 poderia ser esse quanto esse, tanto faz, porque a molécula tem uma simetria. Então, o nome da molécula é 2-metilpentano. Por que 2-metilpentano? O que representa esse 2? Aonde está a ramificação? E por que metil? Porque a ramificação aqui ó, é só um átomo de carbono, ou seja, é uma metila, é um metil. Substitui o metano, ano por il. Tá? Então, eu estou falando que isso daqui é a ramificação. E por que pentano? Porque a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 2-metilpentano. Tá? Tudo bem? E esta molécula, gente? Qual que é o carbono 1? Dá uma olhada aí. Tá? Mesma coisa que o anterior, tá? A ramificação ela está ou aqui ou aqui. Então o carbono 1 pode ser esse, que é muito mais fácil a gente enxergar quando está na horizontal, mas esse também poderia ser o carbono 1. O que vocês precisam saber? Que obrigatoriamente esse é o carbono 2, tá? Por quê? Porque esse aqui não poderia ser o carbono 1, porque se ele fosse o carbono 1, a ramificação estaria no carbono 1, 2, 3. Não, 2 é menor que 3. Tá joia? Porque tem que ter a extremidade mais próxima. Tá? Então, o nome dessa molécula, ela é o metilbutano. Por que eu não preciso dizer que ela é o 2-metilbutano ou só metilbutano? Porque se a ramificação está aqui, ó, ou se ela tivesse aqui também, ela também seria 2-metilbutano. Era a mesma coisa se a gente virar a molécula nesse aqui, ó, em 180 graus. Tudo bem? Então, essa molécula, por ser uma cadeia só com 4 átomos de carbono, a ramificação obrigatoriamente tem que ser no carbono 2. Ah, professor, mas você está mostrando no 3. Mas se ela tivesse aqui, ó, esse seria o carbono 1 e esse seria o carbono 2. Tá joia? Eu só inverti para mostrar para vocês que esse é o carbono 1 e esse é o carbono 1. Não é o que está nessa ponta aqui, como dessa forma. Tá? Então, por que ele é o metilbutano? Porque no carbono 2, tá? Que obrigatoriamente tem que ser o carbono 2, tá? Tem uma ramificação que substitui o metano por metil. E 1, 2, 3 átomos de carbono, butano. Tá joia? E agora essa molécula, gente? Dá uma olhada aí. Quanto vocês pensam? Então, aí fica fácil saber o que é cadeia principal, o que é ramificação, né? Então, cadeia principal, maior número de átomos de carbono, obrigatoriamente essa ramificação, tá? E, obrigatoriamente, o carbono 1 tem que ser, nesse caso, esse aqui, tá? Ele não pode ser nesse, porque se ele fosse aqui, ó, a cadeia principal não é essa daqui, e nem vindo começando daqui para baixo. Tá? A cadeia principal, que é a mais longa, é essa que está na forma horizontal, tá? E o carbono 1 é esse, porque é o carbono 1, 2, 3. A ramificação está no carbono 3. Se ela começasse daqui, ó, seria 1, 2, 3, 4. Ou seja, tem que começar pela extremidade mais próxima. Tá? Então, como que é o nome dessa molécula? Primeiro, sempre o nome da ramificação. Então, tem aqui ó, uma metila, tá? Então, o nome dessa molécula será o quê? Desculpa. 3. Por que 3? Porque está no carbono 3. Metil. Tá? O que é metil? É o nome da ramificação. Tracinho. Hexano. Por que hexano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hex. 6 átomos de carbono na cadeia. Ano porque ele é um hidrocarboneto, no caso um alcano, e que só faz ligações simples. Beleza, gente? Então, não sei se vocês viram até então, tudo tem um porquê no nome da molécula. Olha? Tudo tem um porquê. E agora é treinar um pouquinho, tá, gente? Agora, o segundo exemplo, quando há duas ou mais ramificações iguais, ó, essa molécula aqui, tá? Então, gente, tudo é um treino, tá, gente? Tudo agora na química orgânica é treino, tá? Estudar e treinar e acabou, tá? Então, esta aqui é uma cadeia que tem duas ramificações, tá? E o carbono 1, como eu falei para vocês, ele pode ter duas possibilidades. O carbono 1 pode ser aqui ou aqui, tá bem, gente? Por quê? Porque a cadeia principal ó, pode começar aqui de baixo e vir para cá, e pode começar aqui da esquerda e até a direita, tá? Por que tem que começar aqui? Porque obrigatoriamente esse aqui é o carbono 2, porque ele está mais próximo da ramificação. Tá bem, gente? Tá? Então, se essa aqui é a cadeia principal, eu tenho uma, duas ramificações.
Então agora eu tenho que dar o nome dessas ramificações e a posição que elas estão, tá? Então o nome dela é o quê? Ó, então considerando que a cadeia carbônica principal é a que está numa linha, que é mais fácil de enxergar. Então qual que é o nome dessa molécula? 2,3. Por que 2,3? Porque no carbono 2 e no carbono 3 eu tenho ramificações. Ele é di, porque são duas ramificações iguais. Dimetilpentano, tá? Então por que di? Porque eu tenho duas. Por que metil? Porque são duas iguais, duas metilas, tá? Substituição de metano, tirou o ano e colocou o il. E por que pentano? 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Tá joia, gente? Não é difícil, tá? É só treinar. E essa outra molécula aqui, ó. Vocês podem ver que são moléculas diferentes, tá, gente? São moléculas diferentes. Então, mesmo esqueminha. Ó, os carbonos que poderiam ser taxados como pode ser tanto esse de cima, quanto da esquerda, quanto de baixo. Por quê, gente? Porque essa molécula ela é simétrica, tá? Como assim simétrica? Se eu cortar essa molécula no meio, a parte de cima é igual à parte de baixo, tá? Ela tem o que a gente chama de plano de simetria. Vocês vão estudar isso muito comigo lá quando a gente for ver isomeria, tá? Então, obrigatoriamente, esse é o carbono 2. Então, vamos lá, o carbono 1, 2, 3, 4. Tá? Então, como que é o nome dessa molécula? 2,2. Por que 2,2? Porque no carbono 2 eu tenho duas ramificações, e elas são iguais, dimetilbutano. Joia? E agora essa última aqui é uma molécula muito importante no nosso dia a dia, tá? Já vou explicar o porquê. Então, gente, tem que tomar cuidado o seguinte, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas a cadeia principal está numa linha, tá? Ou também, como eu falei para vocês, carbono 1 pode ser qualquer um deles, tá? Porque, novamente, esta parte aqui, ó, esse obrigatoriamente é o carbono 2. Ah, professor, mas esse aqui poderia ser 1 e aqui no 2 tem uma ramificação. Só que nesse aqui, ó, tem duas ramificações, entendeu? Se a gente considerar a cadeia principal como uma linha. Ou se a gente considerar aqui, ó, também tem duas ramificações, tá? Então, ó, carbono 1, tá? Que sempre eu estou colocando em cor diferente. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, tá? Então a cadeia principal é essa que está numa linha, tá? Eu estou falando que está numa linha. E agora nós temos o quê? 1, 2, 3 ramificações, tá? Só que elas são iguais, então o nome é tranquilo, ó. O nome vai ser quanto? 2,2, porque no carbono 2 eu tenho 2 ramificações. 2,2,4, porque eu tenho 3 iguais, metilpentano. Esta molécula, gente, é o chamado de isoctano, tá? Por que isso tem uma importância? Porque é o que dá ao motor a gasolina a octanagem 100%. Todo motor a gasolina, ele é planejado para o pistão fazer a sua queima com essa molécula aqui, tá? É o que a gente chama de octanagem perfeita. O que é octanagem perfeita? A hora que bate o pistão lá no motor, é o que dá a melhor explosão, onde você tem o melhor rendimento, não estou falando que é 100%, mas você tem o melhor rendimento daquele combustível. É para aquela molécula que o motor a gasolina ele é pensado. Claro que quando entrou o carro flex, aí bagunçou tudo, é um outro esquema, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia, alguns postos, alguns não, todos os postos de combustível me falam, a gasolina acho que da Petrobras é a Premium, sei lá, da Shell tem um outro nome, por quê? Porque ela tem uma octanagem maior, tem mais essa molécula em relação aos outros, tá? Ainda mais a octanagem da gasolina mudou esse ano, acho que a partir de junho. A gasolina que a gente consome hoje, ela tem uma qualidade muito melhor, tá? Por quê? Porque se a gente fala que essa molécula aqui, ó, ela tem octanagem 100%, quer dizer que tem uma que tem uma menor percentagem, que seria o quê? O N-heptano, que seria uma com 7 átomos de carbono linear. Então, essa molécula que a gente chamava de octanagem 0%, tá? Então, esse tipo de molécula, o que fez o governo e as refinarias já estão fazendo há algum tempo? Você tira aquelas moléculas que têm uma octanagem menor e põe uma maior, tá? Claro que isso tem um custo na compra para a gente ter mais essa molécula, mas isso para o carro e para a autonomia do carro também, ele vai dar uma quantidade muito maior. E principalmente para o quê? Para a conservação do motor do carro. Então, se você fala assim, uma gasolina tem uma octanagem de 80%, por exemplo, quer dizer que tem 80% dessa molécula isoctano e 20% do N-heptano. Mas isso é uma conta simples, por quê? Porque na gasolina não tem só
o isoctano e o N-octano, por exemplo. Tem outras moléculas que também têm os seus octanários, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Tudo bem? Então agora aqui, ó, quando há duas ou mais ramificações diferentes, tá bom, gente? Então a gente tem que achar a cadeia principal, tá? A cadeia principal, carbono 1 poderia ser esse ou esse, porque a cadeia principal seria essa daqui, tá? Ó, aqui, ou ela poderia vir daqui e vir para cá também, gente. Por quê? Porque ó, 1, 2 átomos de carbono, 1, 2 átomos de carbono. Então ela também tem uma simetria nesse caso, tá? Então nesse caso aqui, ó, se eu estou chamando esse carbono 1, esse carbono 1, tá? Obrigatoriamente esse é o 2, 3, 4, 5, tá? E agora, ao invés de uma metila, um metil, a gente tem uma outra ramificação aqui, ó, tá? Então, como eu falei para vocês, antes de dar um nome para ela, então na forma de bastão, como que seria essa molécula aqui, ó? Se eu estou considerando essa aqui com a cadeia principal, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E no carbono 2 eu tenho uma metila, tá? Eu sempre gosto de colocar para cima, sempre no vértice ao contrário, né? E esse aqui, ó, 1, 2 átomos de carbono, aqui, ó, 1, 2 átomos de carbono, tá? Então, se tiver que representar essa molécula na forma de bastão, seria isso, tá bem? E, então, como que é o nome dessa molécula? Então, ó, na cadeia principal, eu tenho um metil no carbono 2 e eu tenho um etil no carbono 3. Então, como está lá na regrinha anterior, quando é assim, tem que começar por ordem alfabética. Eu sei, isso é uma chatice, mas, né, não fui eu que inventei isso, tá, gente? Não precisa ficar bravo comigo, tá? Eu só sou a criatura que está tentando ajudar vocês a aprender isso. Então, como que é o nome dele? No carbono 3, eu tenho o quê? Uma etila, um etil. 3 etil, no carbono 2 metil e 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, só ligações simples, só alcano, pentano. Tá joia, gente? Tá? Sempre, tudo tem tracinho um na frente do outro. Tudo que separa tem tracinho, tá? Fora as vírgulas. E essa outra molécula aqui, tá, gente? Vocês podem ver que agora as moléculas já cresceram um pouquinho mais, né? Mas qual que é a dica? Qual que é sempre a dica e para mim o mais difícil? Primeiro, distinguir ramificação de cadeia principal, tá? Então, como se faz isso? Começa a enumerar. Esse poderia ser um, poderia ser o outro de cima também. Mas, o que vocês têm que pensar? Ah, se esse é um, esse também pode ser um, obrigatoriamente esse é o 2, tá? Então, daí, ó, cadeia, ó, 1, 2, 3, 4. Opa, vamos continuar para cá? Se for para baixo, 5, 6. Não, é pequeno, ó, 5, 6. A cadeia principal tem quanto? 4, 5, 6, 7. Ou seja, essa cadeia linear é a cadeia principal. O que está fora da cadeia principal, uma metila e isso daqui, ó, que ela vai ter um outro nome diferente agora, que a gente já viu o nome da ramificação, a gente tem que dar um nome para ela. Então, qual que é o nome dela? Ó, 2-metil, tá? Porque no carbono 2 a gente tem uma metila. Aqui, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono. É prop, tudo bem? Porque tem 3. Então, P vem depois de M, por isso que o P está aqui. Só que, como eu falei para vocês, essa ramificação não é o N-propil, e sim o isopropil, tá? Como eu mostrei lá no slide anterior. Então, qual que é o nome dessa molécula? 2-metil-4, carbono 4. 4 isopropil, heptano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bem, gente? Tá? Agora, se a cadeia carbônica e a ramificação apresentam o mesmo comprimento. Acho que é o último exemplo, tá? Essa daqui. Então, se vocês olham para essa molécula, gente, vocês batendo o olho, vocês vão falar assim, ó, a cadeia principal está aqui, ó. A cadeia principal é essa aqui de cima. E não é, por essa regra, tá? Se a cadeia e a ramificação apresentam o mesmo comprimento. Então, olha o seguinte, o carbono 1 será um desses dois. Por que será um desses dois e não será daqui, por exemplo? Ó, 1, 2, 3. Por aqui não poderia ser. 1, 2, 3, 4. Por a regra que eu falei para vocês. Quando a cadeia principal e a ramificação eles têm o mesmo tamanho, a gente tem que escolher a cadeia mais ramificada. Então, se a gente pega a cadeia principal, que como sendo essa, tudo bem que eu estou mostrando para vocês, ela teria só uma ramificação. Tudo bem? Agora, se a gente fala que esse carbono é 1, esse é o 2, 3 e continua para cá, ó, 4, 5, 6, o que acontece? Se esse daqui é 1, eu tenho uma, duas ramificações. Então, se eu tenho duas ramificações, há mais ramificações do que aqui a cadeia de cima, que eu só teria uma ramificação. Tá? Então, ó, carbono 1, por exemplo, esse da direita, pode ser o da esquerda, porque ela também é simétrica, tá?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual que é o nome dessa molécula? Ah, se a gente fosse representar na forma de bastão, tá? Essa aqui é tranquilo. O nome da molécula seria o quê? Então, ó, no carbono 1, 2, no carbono 3 aqui, ó, eu tenho o quê? Uma etila. Então, seria 3-etil. No carbono 2, 1-metil aqui, ó. Então, 3-etil, 2-metil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano. Tá bem, gente? Então, deixa eu ir para o próximo aqui. Agora, alguns exercícios aqui que eu vou falar rapidamente. Então, gente, é o seguinte, existem regras para moléculas maiores. Se vocês pegarem o livro de Química Orgânica do ensino superior, tem mais uma porrada de regra, mas essa maior quantidade de regras é para moléculas muito maiores. Não tem necessidade, tudo bem? Eu não vou mostrar isso para vocês, eu não vou ensinar isso para vocês, porque não tem necessidade vocês, como engenheiro, ficar aprendendo a dar nome de moléculas enormes, tá? Ainda mais que muitas dessas moléculas, nem eu que sou químico, sabe disso. Não tem necessidade, tudo bem? O que eu estou passando para vocês seria o básico e um pouquinho mais, tá joia? Porque vocês, no curso de engenharia, vocês vão ter muita química orgânica, vocês podem ter certeza, tá? Então aqui, ó, se eu falar para vocês, escreva o nome das moléculas, tá? Então é um exercício que está lá na atividade avaliativa. Então, ó, gente, não tem segredo. Primeiro, tem que começar a enumerar a cadeia, tá? Cadeia principal mais longa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Essa cadeia também é simétrica, ou seja, ela poderia começar a ser ao inverso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, qual que é o nome dessa cadeia? Então, vamos lá. 1, 2, 3. 3,4, porque no carbono 3 e no 4 tem o quê? Tem duas metilas. Dietil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexano. Tá joia, gente? Normalmente, quando a gente está em sala, eu ponho lá, vou fazer chamada, vou lá, vou até vocês, vejo se vocês estão fazendo certo, depois corrijo, né? Agora não tem essa possibilidade, infelizmente, tá? Agora aqui, ó, a molécula cresceu, né, gente? Viu? Mas já está acabando essa aula, tá? Então, gente, qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade é achar o quê? A cadeia principal, a cadeia mais longa que a cadeia principal, tá? Claro que eu não vou ficar aqui muito tempo fazendo vocês fazerem isso, tá? Então, confiem em mim, a cadeia mais longa é que começa daqui e vai por aqui, tá joia? Então, por que não inverso dessa vez? Porque, ó, a ramificação mais próxima está no carbono 3 aqui, ó. Se começasse aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, a ramificação estaria no carbono 4. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar o nome para essa criança aqui, tá? Então vamos lá. Então se a gente começa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem que ver onde a gente tem ramificação. Começando aqui, ó, de baixo para cima, a gente tem uma ramificação no carbono 3, tá? No carbono 4 não tem nada. No carbono 5 tem uma ramificação aqui, tá? No carbono 6, a gente tem também mais uma ramificação, tá? Cuidado, que aqui, ó, esse carbono está ligando a hidrogênio, não está ligando a outro átomo da cadeia, tá? É uma pegadinha, professor? Não, não é uma pegadinha, só para vocês se atentarem, tá? Então vamos lá, e tem que ser em ordem alfabética. Então, ó, no carbono 6 aqui, ó, nós temos 2 átomos de carbono, por isso que ele é o quê? 6-etil. Às vezes, sabe o que vocês podem fazer? Começa dando o nome das nomenclaturas aqui, depois vocês colocam o nome de acordo com que vocês vão enxergando os números, por exemplo, no carbono 3, 3-metil, depois no carbono 5, 3-propil, depois vocês corrigem pela ordem alfabética, tá? Por exemplo. Então ele vai ser 6-etil, porque no carbono 6 aqui, ó, tem uma etila, que a gente chama, 2 átomos de carbono, tá? 3, no carbono 3 a gente tem um metil, tá? 5, a gente tem 1, 2, 3 propil, porque ele está numa linha, tá? Ele não é isopropil, tá? E daí acabou as ramificações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nonano, tá? Tudo bem? E o último aí, ó, tá? Vocês ficarem bem felizes comigo hoje, por exemplo, ó, dá uma prova, dá um nome para essa criança aí, tá? Mas é só quebrar um pouquinho a cabeça, tá bom, gente? Então vocês teriam que ver aí qual que seria a cadeia principal. Nesse caso é a cadeia principal começando aqui de baixo, tá? E basicamente o nome dessa molécula seria o que aqui, ó? 5-isobutil. Por quê? Porque no carbono 5 aqui, ó, tá? Eu teria o B aqui, ó, iso. 1, 2, 3, 4. Pode ver que aqui, ó, é o isobutil. 3,3,6 trimetil. Então vamos lá.
No carbono 3 eu tenho duas ramificações, tá? Por isso 3,3. No carbono também, no carbono 6 eu também tenho uma metila, 3,3,6 trimetil. No carbono, por que 5 propil? Ah, desculpa, gente. Não é 5, é 4. É aqui, ó. 4 tem aqui, ó. Tá errado aqui, tá? É 1, 2, 3. No 5 é isobutil. É no 5 que é o propil, tá? Então seria 5 isobutil, 3,3 trimetil, 4 propil, nonano porque tem 9. Tá bom, gente? Mas, agora eu vou parar aqui.